Brasilândia surge a partir da década de 1950, quando o presidente da República, Getúlio Vargas, desapropriou a fazenda Brasilland para iniciar ali um projeto de assentamento de colonos, de reforma agrária. Eles chegaram em 1952, o primeiro grupo, procedente de Pirapora, vieram a cavalo e alojaram em volta ali da Casa Grande, que era a antiga sede da fazenda Brasilland. Como tiveram dificuldade de pronunciar Brasilland, passaram a falar de forma popular Brasilândia, ficando o primeiro nome do lugar. Essa vila se formou então ali naquela localização. E um outro grupo depois passou a formar uma pequena vila na margem do rio Paracatu, chamada de Porto, onde atracava navio procedente de Pirapora, trazendo e levando mercadorias. Até a década de 1980, Brasilândia ainda era vila. E naquele período chegou na região uma grande empresa de reflorestamento, a Mannesmann Agroflorestal, se instalando ali na região do Brejão. Foi uma grande movimentação econômica. Aconteceu também o asfaltamento da MG 181, interligando Brasilândia com a sede do município, João Pinheiro. Isso fez com que um grande número de pessoas se interessassem por terras em Brasilândia de Minas. Cresceu então entre os moradores aquele desejo de emancipação. No início da década de 1990, num período de 5 anos, Brasilândia conseguiu emancipar, elevar a categoria de distrito e, ao mesmo tempo, a emancipação final. A primeira emancipação não foi permitida pelo prefeito e continuava ainda subordinada ao distrito de Caatinga, do outro lado do rio. Dois grupos políticos dominavam o lugar, um deles sempre vencedor e o outro nunca tinha conseguido a hegemonia. Entra em cena, então, a eleição de 1992, quando eles fazem um acordo com um candidato a prefeito. Se eleito, ele emanciparia Brasilândia, foi a promessa, o que deu certo. A emancipação de Brasilândia era algo muito desejado, pela população, porque nós dependíamos de João Pinheiro para tudo. E Brasilândia estava crescendo, Dependia de ser cidade. Se a gente não fosse cidade, a gente não conseguia. Em 91, cria a Lei 19/91, que regulamentava a criação que hoje não está em vigor. Regulamentação de município. Montamos o processo. Quando chegou na mesa de Nilton Cardoso, que teve um atraso de uns documentos, que aqui estava emancipando distrito de Caatinga com sede em Brasilândia. Entraram com uma ação na justiça, nós ganhamos a liminar. Em 95, julgou o mérito. Mas eu tive uma reunião com o Sepúlveda da Pertence, que depois que eles perderam a liminar, e ele nos recebeu com buquê de flores. Mas ele foi comprado, na época, pelo prefeito João Pinheiro, que era Zé Pinico, atrasou a lei, e o divisa ficou o Rio, porque nosso processo, a lei atrasou, por isso que criou duas leis, 10.703 e 10.704, porque o projeto nosso atrasou, com o caso do município. O Zé Pinico não queria, em hipótese nenhuma, a emancipação de Brasilândia? Eu acho que sim, porque na época dele chegou a fazer um plebiscito na Caatinga, e ele foi para lá e convenceu os catingueiros, vamos dizer assim, a expressão, mas conseguiu que eles votassem contra a emancipação. Eu participei desde o primeiro processo de emancipação de Brasilândia. Foi um primeiro processo que foi frustrado, nós emancipamos. Infelizmente, o primeiro processo foi cassado. Não chegamos a instalar o município porque com menos de 30 dias foi cassado pela Justiça Federal. E nós não tínhamos dinheiro, a comissão não tinha dinheiro. E o Zé Pinico, com dinheiro do município, que era nosso, ele pagou advogado e entrou lá no Supremo e nós perdemos o Supremo. E eu, graças a Deus, eu já conheci Brasília, já conheci o Congresso Nacional, tinha muitos amigos lá em Brasília. Na época eu até consegui nós reverter o negócio de novo. Eu recebia em Brasília e encaminhava essa comissão para o Congresso para acompanhar, sobre essa PEC que autorizou a emancipação de vários municípios do Brasil, não só Brasilândia, Fiquei muito ligada ao relator, que era o deputado José Luiz Clerô, da Paraíba, do PMDB da Paraíba. Ele que foi relator e foi favorável, a gente. E eu ficava passando as informações para o pessoal aqui da Comissão de Brasilândia. Quando a Neto era candidata em João Pinheiro, ele veio e me convidou
para ser candidato a vereador aqui em Brasilândia. Eu falei, não resistiam em não entrar, porque eu não via um futuro para Brasilândia se não emancipasse. Aí eu disse para ele que se prometesse ajudar na emancipação, que eu estaria disposto a ser um candidato a vereador. E ele prometeu, e de fato, além de prometer, o que a gente precisou na emancipação, quando emancipou, ele honrou com a palavra e nos ajudou muito com relação à emancipação. Eu fui até candidato a vereador por João Pinheiro. O prefeito da época comprometeu comigo, que era o Sr. Manuel Lopes Cansado, Sr. Manuel Neto, de, se ele fosse eleito, que ele discutiria uma nova divisa. E aí o Sr. Manuel, assim que ganhou, ele cumpriu com a gente. Nós sentamos com a Câmara Municipal de João Pinheiro, e João Pinheiro fez uma nova divisa, pegando o córrego cercado, na foz com o Rio Paracatu, subindo esse cercado acima, até num corguinho chamado Cobra, desse Cobra subindo a Serra do Tronco, atingindo a cabeceira do Tronco, e numa linha transversal lá, reta, conseguimos ligar ao córrego Caetano, desse córrego Caetano descendo até o Rio Verde, e sobre o Rio Verde até o Rio Paracatu. Criou o município, entendeu? Criou o distrito e ficou o Rio. Quando nós viramos a mesa em 95, tá? Felão entrou para a presidência da Câmara, aí nós com o Manuel Neto mudamos a divisa lá para cima da serra, que é 30 e tantos quilômetros daqui. Você já viu a placa lá, né? O dia que eu vim de Belo Horizonte, que emancipou, eu beijei o chão, desci do carro e beijei o chão lá naquela placa. Não tinha a placa lá, né? Mas eu sabia a divisa que era o córrego. Na época, eu conheci o deputado Elmiro Nascimento e era um sonho de ver Brasilândia emancipada. Nós andávamos com as nossas próprias pernas, nós sermos independentes. O processo de emancipação foi um processo, iniciei juntamente com o deputado Elmiro Nascimento, criamos o distrito, de comum acordo com a Câmara de João Pinheiro, depois de tantas lutas, fomos levando documentos. Tinha semana que eu ia 3, 4 vezes a Belo Horizonte, levar o deputado ligava e falava, tá precisando da declaração tal, que corria lá em João Pinheiro, pegava o documento e corria para Belo Horizonte. Eu tinha uma belina velha e essa belina não parava, né? E com isso eu tinha gastos. Quem custeava? Eu. Emancipamos no dia 22 de dezembro de 95, e 96 eram as eleições. Então tinha um período de vacância aí. Era um período de organização do município, do novo município, organização política e tudo mais, esse período de transição. Então nós ficamos emancipados, mas porém sem instalar o município, pertencendo ao município mãe. Nós éramos 4 pessoas participantes dessa comissão, era o senhor Zizinho, o Mário Menezes e o José Dentista e eu. Nós não tivemos transição, porque houve um desentendimento, né, na hora da indicação. Eu era um dos nomes indicado para ser o intendente. Aí tinha um outro grupo que tinha um outro nome. E aí essa divergência de opinião fez com que o governo do estado decidisse a não montar esse governo transitório. O município de João Pinheiro, né, que principalmente, que era o responsável por essa transição, decidiu que não iria fazer. A nossa comissão, a gente respeitava muito cada pessoa na questão de partidarismo, sabe? Eu, juntamente com o Zizinho e o Zé Dentista, nós criamos o PSDB aqui em Brasilândia. E tinha, do outro lado, tinha o pessoal do PFL, que era o Zezinho Rocha, que ajudou a gente muito no processo de emancipação, e o Mário Menezes, que era do PFL. O PFL lançou o Dr. Porto e o PSDB lançou o Zizinho como candidato. O PT lançou o professor Elci, o PMDB lançou o Alemão. Nós tivemos 4 candidatos a prefeito em Brasilândia naquela primeira eleição. Foi uma campanha muito acirrada, eu perdi por 36 votos, a diferença é muito pequena. Foi uma eleição acirradíssima. O Zizinho, né, saiu à frente porque ele ganhou também uma notoriedade nesse processo de emancipação. A participação do Zizinho não foi tão efetivamente... É uma pessoa que esteve conosco, acompanhou,
deu total assistência. Mas ele não foi a pessoa mais importante desse processo de emancipação, mas ele acabou recebendo isso da população como o pai da emancipação. Foi nomeado administrador regional, que na época até foi o Rodolfo Ribeiro. O município criou sem nada, praticamente do zero. O ex-prefeito Zizinho, João Cardoso do Couto, em 97 tomou posse zerado, sem nada. Após a emancipação de Brasilândia, qual foi o papel da Codevasf nisso tudo? A Codevasf teve um papel, eu diria, fundamental, de grande relevância e importância. Porque eu me lembro muito bem, a prefeitura não tinha, lógico, estava começando, não tinha nenhuma cadeira, digamos assim, para o prefeito sentar, né? O senhor Zizinho, na época, me procurou para a gente, vendo a possibilidade da gente ceder parte daquela estrutura, onde era o escritório lá do Codevasf, que hoje é a sede da prefeitura. Aqui a gente era subordinado a Montes Claros, eu não tinha autonomia para liberar por minha conta própria. Fiz um contato com o meu superior lá em Montes Claros, eles me autorizou, passei lá 80%, 90% daquelas salas. Lá tinha 12 salas, eu lembro que nós ficamos em 3 salas só. Ainda me lembro muito bem que o Zizinho chegou lá com a malazinha, né, uma maletazinha com os papéis dentro. Ele tinha um chefe de gabinete, chama Zé Maria. E Zé Maria com a maquinazinha da datilografia na mão, né, caçando uma mesa, uma cadeira para datilografar alguma coisa, para dar encaminhamento nas coisas do município, para a coisa começar a andar. Foi cedido pela Codevasf, o prédio da prefeitura, e nesse meio tempo pegou as coisas emprestadas das escolas dos estaduais, as coisas mais velhas que eles já tinham trocado, estava guardada, e eles pegaram as mesas, as cadeiras, e não tinha carro. Nós começamos a trabalhar com carro próprio, o prefeito mesmo, colocando o carro dele à disposição do município. Tinha só um postinho de saúde que veio, tinha um médico só durante o dia, à noite fechava, e a gente saía com as pessoas, não tinha telefone fixo e nem celular. Aqui não tinha telefone, a gente ficava em casa, quando adoecia chamava a gente levava para o Hospital Santana, os doentes, e chegava lá, pagava a consulta, se fosse caso de internamento, internava pelo SUS no Hospital Santana. Mesa, cadeiras, os utensílios materiais que tinha lá, por exemplo, eu me lembro muito bem, lá tinha uma cozinha, eu passei fogão, geladeira, nós passamos tudo para que a prefeitura pudesse iniciar os trabalhos ali. Fazendo o seguinte, nós continuamos tocando a fazenda normal, né? Inclusive até com parceria da prefeitura, melhoria nas estradas e etc. E logo após nós ganhamos uma ambulância pela Ascomp, uma associação que tinha aqui, José Francisco é dentista, que era o presidente dessa Ascomp, e conseguimos com um deputado a emenda que não tinha o CNPJ da prefeitura ainda, não tinha nada montado, estava em fase de montagem. Aí não tinha como vir direto para o município, veio para a associação, que a associação repassou para o município, que aí nós começamos. Era uma Fiorino. Na época eu era presidente da Associação do Bairro Contingente. Eu me lembro que logo no início da administração, né, a liderança da associação, que é o Siduca, o Antônio Mãozinha, a gente fazia uma parceria, a associação com a administração, falamos para ele que a gente estava fazendo, ia iniciar um levantamento sobre as necessidades do bairro Contingente, que uma delas era a construção de casas, que aqui tinha 8 barracos de palha ainda na época. Ele nos ajudou, inclusive nos pediu para fazer um levantamento, né, também, colocar no nosso questionário, relação de pessoas que tomavam remédio controlado. A gente pediu escolas, na época estava falando que ia construir um hospital aqui, a gente pediu para ser construído esse hospital aqui no bairro, porque o nosso bairro não tinha nada. Ele me prometeu, me pediu que eu verificasse o local, se encontrasse o local, é onde está construído o PA, que é o hospital nosso aqui hoje. Nós recebemos a prefeitura com 63 funcionários de João Pinheiro, então, ou seja, já recebemos o município com uma carga assim, permanente, porque eram funcionários efetivos. O vereador mais velho eleito é José Alves da Rocha Filho, o Zé Rocha. Ele deu posse aos vereadores, deu posse ao prefeito e vice-prefeito. O Zé Francisco, o Zé Dentista, ele foi o primeiro presidente da Câmara de Brasilândia. O Zizinho, na época, passou para ele R$5.000 para ele comprar os móveis. E ele alugou um prédio lá no Porto, mas ficou muita coisa sem comprar, igual, por exemplo, som para gravar as reuniões, filmador, essas coisas ele não comprava. Infelizmente, não tinha como gravar as reuniões. Às vezes você falava uma coisa, não tinha como comprovar. Às vezes o colega falava alguma coisa, e só comprovava com a ata fazia de acordo com o que
que eles queriam, então não tinha como aprovar a ata, não tinha como provar. Vereadores e prefeitos não havia oposição, estavam sempre sentados à mesa, né? Os 9 vereadores, prefeito e vice-prefeito, para discutir políticas públicas que precisavam ser implantadas no município, independente de partidos, né? Fui o segundo presidente da Câmara aqui. Naquela época não tinha lei de responsabilidade fiscal. Você poderia passar dívida de um ano, você poderia passar para o ano seguinte. Eu topei uma dívida de R$10.481 de dívida. Aí eu comecei a fazer os cortes. O assessor jurídico que ganhava R$600, eu consegui baixar ele para 2 salários mínimos, que era 240, que era R$120 o salário mínimo naquela época. O assessor contábil, contador, ele também ganhava 600, eu baixei ele para 240. O básico nós deixamos, está aí um prédio muito bem estruturado da Câmara, a lei orgânica que ela não foi reformulada até hoje, o que significa que ela atendeu a demanda daquele momento e uma demanda futura. Eu tive a ideia de construir, porque senão eu teria que devolver para o Executivo aquele recurso que eu tinha conseguido segurar no Legislativo. Comprei 1.000 sacos de cimento, 10.000 tijolos, comprei a ferragem e o projeto da Câmara, da construção da Câmara. Eu pedi para o André, eles estavam construindo o André da Fux, e eu consegui com ele o projeto. Foi a Somontes que fez esse projeto. Era uma empresa lá de Patos de Minas e me deu o projeto. E o terreno consegui através da Codevasf. Quando eu estava no IGA, pegando o mapa e o memorial do estilo para levar para a Assembleia, Mário, a doutora me entregou. O IGA pediu um documento errado. Não tive coragem de falar. Quando eu cheguei aqui, peguei meus catálogos do telefone e fui ligar para o Brasil inteiro. Só pode ter um topônimo no Brasil. Não pode existir outra João Pinheiro MG. Veio o nome errado, Brasilândia MG. Aí eu falei, doutora, nós temos que corrigir, vamos ter que pôr Brasilândia de Minas. Você sabe o que ia acontecer com Brasilândia? Hora de publicar no Diário Oficial, Brasilândia sairia. E até hoje seria distrito. E nós estaríamos melhor do que estamos. A sociedade não sabe dessa sua esperteza. Dessa história não é esperteza, é conhecimento. Eu convivia, quer dizer, é um caso inédito, eu saber.